Olá pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje, o objetivo dela é a gente conhecer as ferramentas de edição, que são essas 6 ferramentas que estão aqui em cima. Começa com a lupinha e vai até o lapisinho. A primeira ferramenta ela é chamada de Zoomer Tool, a segunda ferramenta é chamada Trim Tool, a outra ferramenta é o Selector Tool, a da mãozinha chama Grabber Tool, e depois a do alto-falante é Scrabber Tool, e a última o lapisinho, que é o Pencil Tool. Bom, a primeira ferramenta, então, o Zoomer Tool, como o próprio nome diz, ele é usada para a gente conseguir dar zoom em um clipe, né? Existem várias maneiras da gente dar zoom no clipe, no Pro Tools. Uma delas é usando essa ferramenta de Zoomer Tool. Para utilizar ela, a partir do momento que eu seleciono ela, a gente percebe que o meu mouse virou uma lupazinha com o sinal de mais, né? Então, se eu escolho uma região que eu quero dar zoom, eu simplesmente clico nela e ele dá um nível de zoom. E uma coisa que é interessante notar é que eu tinha clicado nessa regiãozinha aqui do centro, e quando eu dou esse primeiro nível de zoom, onde eu cliquei fica exatamente no centro dessa área aqui, né? E eu posso continuar dando esse zoom, né? E clicando o tempo todo, e ele vai dando zoom em vários níveis, até que chega uma hora que eu consigo enxergar, eu cheguei no limite do meu zoom, né? Para eu poder retornar esse zoom, eu tenho que apertar a tecla Option, e aí a lupinha virou esse menos, e eu volto clicando e eu vou retornando aos níveis de zoom anteriores, tá? Uma outra maneira da gente dar zoom com essa ferramenta é eu clicar e selecionar um pedaço, né? Então, quando eu seleciono, esse pedaço selecionado vai aparecer para mim dentro dessa área disponível para visualizar o meu clipe, tá? E eu posso fazer isso também várias vezes. E depois, para poder dar o zoom out, eu clico em Option de novo e vou apertando até ele voltar. Tem uma outra maneira da gente fazer a visualização do zoom, que é uma visualização não só na horizontal, mas também na vertical. Então, por exemplo, se eu pego essa área aqui, essa é uma área que tem uma dinâmica mais baixa, né? O volume do som é mais baixo do que essa área que tem mais dinâmica. E aí, se eu simplesmente clicar e arrastar, vocês vão perceber que na vertical, ou seja, na parte da dinâmica, da amplitude da onda, eu não consegui dar zoom, eu só dei zoom na horizontal, mas eu consigo dar zoom também na parte dinâmica da onda. Então eu vou pegar, por exemplo, esse trechinho aqui que é bem silencioso, e a gente vai apertar a tecla Command, e agora a gente vai selecionar um quadrado em volta, né, dessa área que eu quero. E esse quadradinho, ó, inclusive, ele vai ser pequenininho, né? Ou seja, eu estou selecionando um pouquinho acima dos picos, né? E agora, quando eu solto, então agora eu consegui um zoom também na amplitude, né? Então essa é uma outra maneira da gente dar zoom utilizando essa ferramenta. E depois eu posso voltar ao normal. Essa então é a ferramenta Zoomer Tool. A próxima então é a ferramenta Trim Tool, né? A ferramenta Trim Tool, quando eu seleciono ela, o meu cursor ele muda, ele vira esse colchete, né? E se eu estou da metade do meu clipe para a esquerda, ele está o colchete para a esquerda, mas se eu ando com ele em direção ao outro lado do clipe, a partir da metade para frente ele muda também, ele fica o colchete para a direita. Bom, para que serve essa ferramenta, né? Ela ajusta o tamanho final do clipe, né? Ela ajusta o início e o término de cada clipe. Então, se eu clicar aqui no finalzinho dela, eu consigo diminuir o tamanho do meu clipe, certo? E a hora que eu diminuo o tamanho desse meu clipe, a gente não precisa ficar assustado porque isso não é uma edição destrutiva. Na verdade, essa ferramenta é uma ferramenta de edição, aliás, tudo no Pro Tools são ferramentas de edição não destrutivas. Significa que se eu mudar de ideia, eu posso retornar ao tamanho original, né, do meu áudio. Ou seja, eu não modifiquei o meu arquivo de áudio, eu modifiquei simplesmente o clipe de áudio, e o clipe de áudio simplesmente diz para o Pro Tools onde ele vai começar a tocar o meu áudio original, de que momento ele vai começar a tocar o meu áudio original.
Então essa é a ferramenta Trimmer Tool, né? Depois eu tenho a próxima ferramenta, que é a ferramenta Selector Tool, né? A Selector Tool, ela é utilizada para poder selecionar coisas, mas antes de mais nada, para posicionar o meu cursor na minha timeline. Significa que se eu clicar o cursor, né, na minha timeline, ele vai começar a tocar o áudio a partir desse momento. Então se eu der play, ele toca a partir desse momento. Se eu parar o meu áudio e clicar um pouquinho mais para frente, ele começa dessa nova posição que eu coloquei, o Selector Tool. Se eu selecionar um trecho desse meu áudio, o Pro Tools vai tocar de onde eu comecei a seleção e vai parar onde a seleção encerra. Então vamos ouvir. Certo? Ele para justamente nesse trecho, né? Outra função dessa ferramenta de seleção é que eu posso selecionar um trecho de várias maneiras. Eu posso clicar e arrastar, e eu posso, né, e quando eu arrasto eu consigo acertar o ponto final dele. Quando eu soltar o mouse, ele criou a minha seleção. Eu posso posicionar o cursor em um ponto, achar o outro ponto que eu quero, apertar a tecla Shift e aí clicar em cima, e aí eu seleciono esse trecho. Eu posso ajustar essa seleção utilizando a tecla Shift, né? Então eu quero que ele comece um pouquinho antes, eu aperto Shift e clico onde eu quero que ele aumente a minha seleção, e o mesmo vale aqui para o final. Eu posso apertar a tecla Shift, vou até onde eu quero que ele aumente a seleção e clico novamente e eu aumento essa seleção aqui dele. E eu posso fazer isso para também diminuir a seleção, sempre clicando a tecla Shift junto. Uma outra coisa que eu posso fazer é que eu posso selecionar não apenas um clipe, mas uma vez que eu fiz uma seleção num clipe, eu posso estender para outros canais. Se eu clicar de novo a tecla Shift, eu posso clicar em outros canais e agora eu tenho uma seleção de múltiplos canais. A outra ferramenta é a Grabber Tool, né? E a Grabber Tool é essa mãozinha, então obviamente a gente já tem uma ideia para que ela serve, né? Então uma das coisas que ela faz é que se eu clicar com ela em cima de um clipe, ele seleciona o clipe todo, certo? E eu posso também de novo estender a seleção clicando Shift e ele vai fazer uma seleção de tudo. Mas quando eu clico nesse clipe, se eu clicar no clipe e arrastar para um dos lados, eu consigo mover o clipe na minha timeline. E eu posso mover quantas vezes eu quiser e, né, do jeito que eu quiser, para a esquerda ou para a direita. Tá? Então essa é a função Grabber Tool. Depois a gente tem a função Scrubber Tool. A função Scrubber Tool, na verdade, ela simula o que a gente consegue fazer numa máquina analógica, com fita. Antigamente, para fazer a edição, para você achar o ponto da edição, você tinha que travar o motor da máquina analógica, deixar a fita encostada na cabeça, você girava um pouquinho o motor para você conseguir achar o ponto da edição onde você ia cortar a fita. Hoje em dia a gente não tem mais fita para cortar, a gente faz as edições direto aqui na timeline, mas eu consigo simular ainda essa ideia do analógico de fazer o scrub, né? O scrub, a gente ouve aquilo, quando a gente passa o scrub em cima de um clipe, a gente ouve só aquele clipe, né? Então eu vou passar aqui para vocês. Então eu posso achar eu posso achar o clipe. Se eu tiver um canal em estéreo, que eu tenho um canal L e um R, e meu panorama estiver aberto, né? Então, se eu colocar o scrub em cima de um dos canais, eu vou ouvir só o canal da esquerda. Se eu colocar no outro canal, eu ouço só o outro canal. Eu vou dar um zoomzinho aqui, só para ficar mais fácil para a gente achar o ponto. Agora, se eu colocar o scrub no meio dos dois canais, eu consigo ouvir os dois. Então, essa é a ideia do scrub, é você achar a posição
de onde inicia um determinado instrumento, uma nota musical, para você saber, né, onde está na waveform, e aí você consegue fazer o corte depois desse clipe. E por último, a gente tem a ferramenta do Pencil Tool. Essa é uma ferramenta que ela é usada principalmente para inserir eventos MIDI, criar curvas de automação, editar eventos MIDI, eventualmente até editar uma waveform quando a gente tem um clipe digitalzinho, um cliquezinho, né, muito rápido, um transiente muito rápido, você quer suavizar esse transiente, porque ele dá um som desagradável, ele faz um... né? Então você pode suavizar esse... Mas a gente vai ter o uso dessa ferramenta Pencil Tool, a gente vai ver em outros vídeos mais para frente. E por último eu quero mostrar para vocês, porque as 3 ferramentas que a gente mais usa são essas 3 ferramentas. E aí, uma maneira da gente acessar essas ferramentas tem um shortcut que é o Command 1, né, que ele começa com o Zoomer Tool, aí o 2 vai para a próxima, o 3, 4 e 5, 6. Então, o Command 1, 2, 3, 4 e 5, 6, a gente consegue acessar essas ferramentas. O problema é que é muito chato, a gente usa muito a 2, a 3 e a 4. Então o pessoal da Avid criou aqui um atalho, que é o que a gente chama de Smart Tool, né? Se a gente clicar nessa barrinha aqui que engloba essas 3 ferramentas, as 3 ficam selecionadas. E quando as 3 ficam selecionadas, a gente consegue perceber uma coisa, que o cursor varia em função de onde está da altura do meu clipe, né? Então se eu pego um clipe, por exemplo, roxinho, se eu estiver na parte de baixo dele, o cursor muda para a mãozinha. Se eu subir para a parte, né, da metade para cima, ele vira a viga, né, que é o Selector Tool. Então eu consigo selecionar, eu consigo mover esse clipe, né? E se eu for para as extremidades, ele vira o Trimmer Tool. Então eu consigo, né, ajustar o tamanho desse meu clipe, eu consigo selecionar ou posicionar né, onde eu quero começar o playback, e se eu precisar mover, eu consigo ainda mover. Né, então, as 3 ferramentas elas estão agora juntas, e dependendo da posição que eu tiver o cursor, eu consigo ter parte dessas ferramentas à minha disposição. Então, espero que vocês tenham gostado dessa parte da edição de ferramentas, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!